Eu te mantendo. Eu tenho muitas coisas. Qualquer movimento nessa direção já realmente. Todo mundo ouvindo, né? Não posso contar os detalhes. Bem, vamos então rezar pelo nosso irmão Eric, para que ele possa ter a graça de ser um fiel instrumento da vontade de Deus. Orando no Espírito, queridos irmãos, apresentar a vida do Eric, o seu coração, as suas intenções. Apresentemos também as suas alegrias, seu Pai da Santa. Recording in progress. Favorecer para que nós caminhemos sempre na vontade. A vossa proteção é o santo de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. São Francisco e Santa Teresa, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, meu povo, o Eric vai estar conosco hoje nessa tarde. Vai ser basicamente o último momento assim, mais de formação, barra informação, né, da nossa reunião. Vamos fechar com chave de ouro, com a presença desse irmão que dispensa comentários, né, com mesas pleonáveis, né? Que será isso? Pesquisa, Claudinha. Então, ele vai estar falando para a gente um pouco sobre o desenvolvimento de habilidades de governo, né? Vai se inspirar um pouco em um livro que alguns de nós já conhecemos, mas outros, sem dúvida, não conhecem. E, ao mesmo tempo, poucos provavelmente têm a intimidade que ele tem com o assunto, então, sem dúvida alguma, vamos poder aproveitar muito bem da sua colaboração. Obrigado, Padre. Na verdade, vocês devem ter fechado o chave de ouro de manhã com a Rebeca. Aí, essa tarde é para vocês entenderem que a vida é difícil mesmo. Brincando, irmãos. Queria acolher a todos, né, que eu estou vendo aqui pela tela do Zoom. Desejar, assim, as bênçãos, muitas bênçãos de Deus por esse novo, esse grande novo na comunidade, esse momento histórico, né, de estarmos fundando esses governos regionais. Bendito seja Deus, né, por ver também aqui irmãos tão caros. Não estou conseguindo identificar lá no Regional São Paulo quem está naquele sofá imenso, mas também para os irmãos de São Paulo. Ai, Amara, meu Deus, isso é um trono, não é um sofá. Mas vamos em frente. Então, o tema que foi pedido para esse treinamento de hoje à tarde foi o desenvolvimento das habilidades de liderança, né? Desenvolvimento de habilidades de governo, né? Como também nós chamamos, né? Gostamos de chamar aqui na comunidade, né? E a gente está utilizando para isso, né? Por isso que eu coloquei essa imagem, né? Assim, tão estranha, né? Dessas tubulações. O que é que tem a ver isso com a liderança, né? Mas é que eu estou utilizando, é o que foi pedido, né? Um livro muito bom mesmo, assim, que quem não teve a oportunidade de ler, assim, leia. Eu realmente, assim, não são palavras introdutórias de praxe, né? Assim, vocês que estão iniciando esse serviço de governo, né, nos governos regionais, é um livro fácil de ler, né, e muito bom para essa mudança que a comunidade está passando
e para essa mudança que o apostolado de vocês está passando, né? Vocês serviam a comunidade em um lugar e agora servem em outro lugar, né? Um trabalho, um serviço que é diferente. Mesmo que você já servisse como autoridade, né, em alguma dimensão de governo, esse é um serviço de governo diferente. Esse livro ajuda muito a gente a entender, a refletir sobre isso, né? Assim, quais as diferenças dessa nova missão que eu estou assumindo, né? Ah, Eric, mas eu já era responsável local, né? Então, eu já servia no governo, mas é um serviço com características diferentes, né? E esse livro, que é o Pipeline da Liderança, Pipeline de Liderança, ele usa essa imagem, né? Eu queria ter tido tempo, assim, de até pensar numa outra, que eu nem acho a mais bonita, né? Mas ele usa justamente essa imagem das tubulações, né? Que é o pipeline. E ele vai dizendo, assim, essa teoria, né? Digamos assim, de liderança, né? Mas muito baseado na prática das organizações, vai dizendo de que cada vez que uma pessoa muda o tipo de serviço de gestão, né? É como esses momentos que a tubulação dobra, né? Faz uma curva. E aquele líquido que está fluindo ali precisa ter um esforço maior e vai para uma direção diferente, né? Então, é um momento de passagem, né? Um momento de mudança, né? E, de fato, assim, foi muito acertado assim, a comunidade, né? O padre, o Kleber terem colocado esse conteúdo aqui nesse início para vocês, porque na medida que eu fui preparando o treinamento e relendo algumas partes desse livro, realmente assim, é muito importante que quem for trabalhar no escritório regional, né, quem está aqui, mas tem também os que estão aqui, né, Jerônimo, Claudinha, né, assim, reflitam sobre isso, assim, o que é diferente, né, do que eu vou fazer agora, né? E eu queria começar com essa pergunta para passar, né, Yara? Eu queria começar com essa pergunta, que a gente faça essa reflexão inicial, assim, nesse novo capítulo, né, da nossa vida missionária, né, da comunidade, né, porque não existiam antes as regiões, né? Quais as principais diferenças entre o trabalho que eu realizava antes e este de agora, né? Eu acho que é uma reflexão muito pertinente, né? Muito pertinente de ser feito, né? Eu sei que tem alguns irmãos alguns poucos, né, que vão estar acumulando, né, a responsabilidade local, que já fazem, né, com o do governo regional. Mesmo vocês, né, me vem em mente aqui Padre Cristiano, Lorena, né, mesmo mudança de missão, Marcelo. e o Marcelo, né, mudando de continente, né, mesmo vocês, assim, o serviço que vocês realizam muda, porque nesse acúmulo, o serviço de governo que vocês realizam localmente tem significativas diferenças do serviço de governo, da forma de gerir, de organizar, de discipular, de liderar, que vocês vão realizar através das regiões. Eu fico aqui falando região, regional, mas já se decidiu da região. Região. Não, se eu falar regional, tu me chuta aqui por baixo. Né? E esse livro, assim, ele se propõe a falar de cada mudança dessa a partir desses 3 pontos embaixo da pergunta. Ele acaba, assim, começando assim, depois ele solta a mão desses elementos, mas vale a pena mencionar, né? Que ele vai mudando, vai falando de cada passagem, ele vai apresentar 6 passagens, a gente vai tratar da metade delas. Ele fala que cada passagem tem mudanças nas habilidades que eu preciso desenvolver ou ter. Uma diferença também na forma de gerenciar o tempo. Aí você vai dizer, vale-me Deus, aí, que eu não aprendi nem a gerenciar, agora eu vou ter que mudar, né, a forma de gerenciar. Pois é, né, o gerenciamento do tempo
e também uma mudança de valores, mas valores aqui no sentido mais, digamos assim, mais vulgar, né? Assim, no sentido de o que é importante no trabalho que eu faço, né? Não é valores no sentido assim de honestidade, integridade, que você tem que ter sempre, né? Mas valor assim, o que é importante, o que é que eu devo valorizar mais no trabalho que eu faço, né? Sendo responsável regional, sendo econômico regional, fazendo parte da equipe, né? Uma secretaria, em tantas funções que vão ter, né? Nesse regional, né? A começar dessa equipe mínima, né? Como no começo estava se chamando. Vamos em frente. Aí eu fiz aqui no próximo slide uma tentativa, isso aqui é só uma tentativa, né? Uma ilustração, deve conter assim vários erros conceituais, né? Mas como o livro ele vai mostrando 6 passagens assim, do gerenciar a si mesmo para gerenciar uma equipe, de gerenciar uma equipe ou pessoas para gerenciar gestores, até chegar né, lá na gestão máxima de uma organização, de uma empresa, eu fui assim numa tentativa de também encontrar essas 6 mudanças, né? Assim, nessa linha de governo da comunidade, né? Então, vamos dizer que a primeira mudança, né, a primeira passagem que na obra né, nós fazemos é quando a gente não coordena nada, né, não gerencia nada, né, e assume né, uma coordenação de ministério, né, ou, né, diferentemente, porque numa coordenação de ministério, eu tenho pessoas que servem comigo, né, então, assim, é um trabalho mesmo que a gente faz ali juntos. Ou também, já um pouco mais diferente, né, num pastoreio, numa formação comunitária, né, assim, que eu tenho ali um grupo, uma célula para conduzir, mas não são pessoas que trabalham comigo, né, mas de qualquer forma já existe ali, né, já é necessário uma liderança, né, alguns aspectos da liderança. Na verdade, os aspectos principais, né, que é ser testemunho, né, e anunciar, né. Mas digamos que existe essa primeira passagem. Aí eu elenquei aqui uma segunda passagem, quando né, a pessoa passa a ser uma autoridade local. Né? Então, ela não mais gerencia ou governa ali uma equipe, mas normalmente uma autoridade local, né, um ECOM, um coordenador da promoção humana, digamos assim, né, um coordenador apostólico, a equipe dele, né, apesar dele ter ali, né, um núcleo executivo e tudo, mas as principais pessoas que ele coordena são coordenadores, né? Ele passa a ser um gestor de gestores, né? Essa seria, tentando aplicar para o nosso caso, a segunda passagem, né? Uma terceira passagem, né, o responsável local, né, que junto ali com o seu conselho, já, tipo assim, gerencia uma missão, governa uma missão, né, uma unidade maior, né, da comunidade, ou seja, ele já governa gestores que governam gestores, né? Aí já é uma gestão diferente. E o livro ele vai trazendo isso, né? O que é que eu preciso, né, de diferente, né, em cada passagem dessa. Aí agora, né, nós criamos, né, esse nível regional. Depois eu coloquei uma quinta passagem, né, como os assistentes, né, junto com todo o governo geral, né, que tem essa visão geral da comunidade, né, e por fim, né, o moderador geral do seu conselho, né, que, enfim, guia a comunidade a partir também do discernimento da Assembleia Geral. Mas isso aqui, gente, é só uma tentativa para a gente, assim, vendo o que o pipeline da liderança diz, assim, numa perspectiva da comunidade. Mas eu fiz questão, assim, nos próximos slides vocês vão ver, de usar os termos do livro. Só volto um pouquinho, né? Usar as palavras do livro. Né? Normalmente, quando eu dou um treinamento na comunidade, eu fico mudando os termos, né? Para ser uma coisa assim que caia melhor, né? Dessa vez eu achei interessante deixar os termos do livro, aí vocês vão ver negócio, divisão, enfim, várias palavras que não são o nosso linguajar, mas é interessante para vocês verem assim como os desafios que a gente tem
todo mundo tem, não é particularidade da comunidade, né? Só mais lá para frente, já no final, aí ficou diferente demais os termos, não a ideia, aí eu ajustei para vocês, né, captarem de uma forma mais fluida, né? Mas vamos em frente. Então, a gente vai conversar agora da primeira passagem, né? Que não é a que vocês estão vivendo. Isso aí vocês, a maioria, né, a grande maioria, já viveu isso aí, né? Mas eu acho importante a gente começar do início para a gente ir vendo também talvez algumas necessidades de desenvolvimento que ainda permanecem, né? Ou que ficaram esquecidos, ficaram lá para trás e que a gente ainda precisa correr atrás um pouco, certo? Eu poderia ter pulado essa primeira passagem, mas quando eu fui lendo assim, eu acho que é bom começar do começo mesmo, né? Que tem coisas que a gente vai perdendo, né? Ao longo do tempo e precisa retornar. Esses slides completos vocês vão receber depois, certo? Eu só não pedi para enviarem logo para vocês, porque se fosse quando eu estou no treinamento que me enviam logo o slide, eu fico logo lendo até o final e deixo de prestar atenção em algumas coisas que a pessoa está dizendo. Então, partindo da minha experiência própria, eu não enviei para vocês, mas no final vocês vão receber tudo, certo? Então, essa primeira passagem, ela vai mostrar o que é necessário para uma pessoa que só gerenciava a si mesmo, ou seja, né, era do primeiro anúncio, né, era do Ministério do Seminário de Vida do Espírito Santo, né, trabalhava na providência, não coordenava nada e começa a coordenar, né? E nessa primeira passagem, os autores, que são 3 desse livro, eles vão trazer esses 3 pontos que estão na nossa tela, né? Com os termos do livro. Primeiro, definir e atribuir o trabalho a ser realizado, incluindo comunicar-se com o chefe, a gente não usa esse termo, né? Comunicar-se com o chefe e os outros sobre as necessidades ou expectativas, o planejamento, a organização, a seleção de pessoal e a delegação de tarefas. Aqui a gente pode entender seleção de pessoal, né, como a gente chama de discernimento, né? A gente vai discernir quem é melhor, vai ajudar a discernir, né? Discernimento é aquela caneta que fica dentro da gaveta do Kleber, né? Que é a caneta que a gente usa para, enfim, né? Não é selecionar, é discernir. Mas o primeiro ponto é esse aqui. E antes de eu pegar o livro para rever, quando me foi pedido esse treinamento, que eu comecei a pensar nele, essa dimensão aqui já veio direto assim na minha mente, assim, sobretudo em algo novo que está sendo criado, né? O que é que esse primeiro ponto diz, né? Nós precisamos ter clareza de qual é o trabalho que vai ser feito, né? Claro que os trabalhos que vão ser feitos nas regiões são muitos, né? E a gente está, de certa forma, ainda descobrindo, né? Porque vocês estão iniciando, né? Mas essa necessidade de clareza, né? Se eu tivesse no lugar de vocês, né? Numa região, né? Seria uma coisa que eu buscaria assim com mais intensidade nesse início, assim. Qual é o trabalho? O que é que se espera desse trabalho, né? Quando falo o que é que se espera, o que é que o governo geral espera, o que é que as missões esperam, o que é que vocês que estão nas regiões, né, que estão começando a lidar diretamente com isso, começam a entender que deve ser o trabalho, né? Então, assim, essa clareza é muito importante. Essa definição e clareza é muito importante, né? E quando eu falo definição e clareza, precisa chegar no nível da documentação, né? Assim, as atribuições do escritório regional, as atribuições do responsável regional, do econômico regional, do conselho regional, as principais, elas precisam estar claras, precisam estar acordadas, né, entre as partes, né, assim,
Pode ser que e, assim, uma coisa que é importante falar desde o início, assim, vocês têm que me desculpar, eu não estou participando do treinamento de vocês desde o começo da semana, né? Eu não estou nesse processo, né, da construção. Estava, né, até a Assembleia, mas depois não mais, né, de como evoluiu nessa dimensão das regiões até agora. Então, assim, tem muita coisa que eu não sei, né? O nível de clareza que você já tem, o que deixa de ter, os documentos que vocês já construíram ou ainda não, então eu não sei, né? Então, como um leigo, é até bom, né? Eu falo mais livremente, assim. Mas é importante essa clareza, né? Assim, das atribuições estarem claras. O segundo ponto é permitir aos subordinados diretos que façam o trabalho enquanto monitora, orienta, forneça feedback, adquira recursos, né? Enquanto você orienta, né? Adquire recursos e soluciona problemas e se comunica, né? Aí você pode ler esse começo e achar um pouco estranho, né? O trabalho é permitir que os outros façam o trabalho, né? É que não é essa a visão da comunidade em relação ao serviço de governo, né? Não, o nosso trabalho é meter a mão na massa, né? Não é ficar assim, né? Só observando que os outros trabalham. Mas não é isso que aqui o livro está dizendo, né? O que ele está dizendo é que o seu trabalho é o que vem logo após isso. Monitora, orienta, dá feedback, né? Adquire os recursos, no outro caso, né? Vai administrando junto com as pessoas, né, essa justa distribuição dos recursos dentro da região, né? Ajuda a solucionar problemas e se comunica. E, gente, isso aqui é muito trabalho, certo? Você que tem aí, né, sei lá, 6, 7, 8, 9, 10 missões, 15 missões na sua região, né? Esse serviço não é nenhum problema que no começo dessa frase o livro diga: permita que os outros, né, que os seus subordinados, né, façam o trabalho. Porque o que vem depois é muito trabalho, né, de acompanhar, orientar, corrigir, estimular, né, ajudar a gerenciar os recursos, ajudar a solucionar problemas, se comunicar. Isso seria muito trabalho. E o terceiro ponto, né, desenvolver contatos sociais, que é diferente desse do meio, viu, gente? Desenvolver contatos sociais, estabelecendo relacionamentos com subordinados diretos, chefes e grupos de apoio, buscando promover diálogos abertos e de confiança. Ou seja, um terceiro elemento importante dessa primeira passagem é essa, né? De desenvolver essas relações. E, sobretudo, essa última palavra, assim, eu não dou nenhum treinamento de liderança sem falar de construir relações de confiança. Eu acho que assim, a base de um serviço de governo, no nosso caso, além de ser um serviço de unidade, sobretudo, né? Mas para realizar esse serviço de unidade e criando relações de confiança com as pessoas, né? Uns que trabalham comigo, uns que não trabalham comigo, uns que estão ao meu lado, acima de mim, abaixo de mim, na diagonal, para todos os lados, né? Criar relações de confiança, né? Aí eu queria pedir para vocês, assim, só para ter algum feedback, né? Se vocês fossem definir cada um desses três pontos com uma palavra, né? Eu queria que a gente tentasse resumir em uma palavra, o primeiro, o segundo e o terceiro, até para fixar melhor. Qual seria essa palavra? Podem falar, podem abrir o microfone e falar. Ó, o primeiro eu acho que a palavra que resume é tal. Muito bom, próximo. Acho que o primeiro eu diria Acho que organização. o primeiro eu diria organização. Excelente, a mesma palavra que eu tinha anotado. O segundo,
Precisa ser excelente o segundo, não. Pode errar, viu? Acho que seria subsidiariedade. A pessoa está num outro nível, né? Deve ser porque está do lado da Daniela. Eu tinha colocado nesse segundo, mas assim, com certeza a subsidiariedade está totalmente aqui dentro, né? Mas para ser mais simples, me desculpe, Francis, por não ser no seu nível, eu coloquei aqui, né, o liderar, né? Ou como a gente gosta de dizer também na comunidade, né? E tem um significado mais rico também, o discipular, né? E o terceiro? Ô, Padre Tiago, não deixe para os outros, não. Derrame sua sabedoria sobre Comunhão, nós. não, simples, comunhão, né? Como é? Comunhão, né? Também foi muito mais além do que eu tinha. Na minha simplicidade, eu coloquei as relações, né? Se relacionar, mas no nosso caso, né? As relações elas têm sempre em vista a comunhão, né? Mas essa passagem, assim, se a gente fosse fazer esses resumos mais simples e objetivos, assim, uma pessoa que gerencia a si mesma para começar a gerenciar os outros, ela precisa entender que o trabalho dela vai mudar, né, as habilidades, a forma de gerenciar o tempo, porque tudo isso demanda tempo, né? E o que é importante no trabalho dela, né, vai mudar porque vai acrescentar, né, organizar o trabalho, né? E quando diz organizar o trabalho, você nunca organiza um trabalho de uma vez por todas. Você está constantemente, claro, no começo você organiza mais, em momentos você dá uma reorganizada mais forte, depois do planejamento, etc. Mas uma pessoa que assume, né, um serviço de governo e liderança, ele tenta, faz parte da rotina dele, né, faz parte do uso do tempo dele, organizar e reorganizar o trabalho da sua equipe, né? Como também, né, discipular, treinar, conversar, orientar, acompanhar de longe, acompanhar de perto, né? Permitir, como diz assim, né, que as pessoas façam o trabalho, permitir que acerte, permitir que erre, né? Como também, para além da sua equipe, ir se relacionando, se comunicando, né, com todos que é necessário se comunicar. E vocês, regiões, vou chamar vocês de regiões, né? Vocês vão precisar se comunicar muito, muito, né? Com muita gente nas missões, nas igrejas locais, muita comunicação com o governo geral, né? Muitas relações em vista da difusão, muito, né? Então, o tempo de vocês precisa prever organização, discipulado, né? E relação, né? Comunhão. Obrigado aí pelo feedback, pelas palavras. Aí nesse próximo slide, né, é um slide de professor antigo, né, que pega e tasca assim, um escaneado que não é nítido, né, do livro, né, mas de qualquer forma acho que dá para ler, né. E nos outros eu não trouxe isso, mas nesse eu achei interessante, assim, ainda nessa primeira fase, terminando ela, a gente vê, né, mais claramente essa diferença, né, do colaborador individual, né, com o que ele precisa se preocupar em termos de habilidade, tempo e valores, e um gerente, digamos assim, né, de primeiro nível. Aí eu vou ler o do individual e vou pedir que alguém leia rapidinho, sobretudo os que estão aqui, esse outro lado, certo? Então, uma pessoa que só gerencia a si mesma, ela precisa ter o domínio técnico, né? Especializado ali do que ela faz, né? Numa missão, ela precisa saber evangelizar, né? Ela precisa saber conduzir um grupo de oração, né? Enfim, tantas coisas. Ela precisa saber se comunicar com os benfeitores, tantas outras coisas mais, né?
ela precisa saber trabalhar em equipe, porque ela não gerencia, mas ela trabalha numa equipe, né? Ela precisa desenvolver relacionamentos visando os benefícios, resultados daquele trabalho pessoal dela, né? E utilizar ferramentas, processos e procedimentos que a comunidade orienta. São essas as habilidades, né, que quem não gerencia ninguém, né, só a si mesmo, precisa. Aí, Jerônimo, quem começa a gerenciar outros, o que é que entra aí nesse rol de habilidades? Planejamento, É, planejamento, projetos, orçamentos e mão de obra, definição do cargo, seleção de pessoal, delegação de tarefas, monitoramento de desempenho, coaching e feedback, avaliação de desempenho, gratificações e motivação, comunicação e ambientação, desenvolvimento de relacionamentos acima, abaixo e lateralmente na hierarquia para benefício do departamento, aquisição de recursos. pronto. Aí a gente já vê que já muda muita coisa. Só que isso aqui, gente, eu acho que todo mundo já imagina que é assim. O que a gente não imagina é que quando a gente passa com outro nível de gestão, ainda muda mais. A gente acha que aprender. Eu comecei a coordenar e coordenei bem, assim, razoavelmente, ali uma equipe. Se eu passo para outro nível, né, é só uma continuidade, mas não é. É isso que esse livro, assim, é muito interessante e vai trazer, assim, que realmente muda, né? Mas a gente já viu aqui que nessa fase já é uma grande mudança. No gerenciamento do tempo, quem não gerencia ninguém, só a si mesmo, tem que ter a disciplina diária, né? De chegar na hora, né? Fazer o esforço quando tem aniversário na casa de chegar perto da hora, no horário, né? E de saída, né? Cumprimento dos prazos pessoais para os projetos, né? Normalmente de curto prazo, né? Por meio da administração do próprio tempo. Mas aí quem assume a equipe, o que é que muda no gerenciamento do tempo, Cláudia? Planejamento anual, orçamentos, projetos, disponibilização de tempo para subordinados a pedido seu ou deles, definição de prioridades para o departamento e a equipe, tempo de comunicação com outros departamentos, clientes, fornecedores. Ótimo. E no que é importante, né, no que ele está chamando aqui de valores, né, no que é importante para um trabalho individual é entregar, né, dar resultado por meio do seu profissionalismo, né, da sua proficiência, ter um trabalho de qualidade, né, de alta qualidade, naquele trabalho especializado, específico ou técnico, né, e também ir assim, assimilando, né, e se alinhando com os valores, com o que é importante para a empresa. Aí, quando você assume, né, a gerência de primeiro nível, o que é que você precisa acrescentar? Mostra na lista para eu ver quem é que está, só para ser mais rápido. Daniela, o que é que muda nos valores profissionais? É só no gerente de primeiro nível, né? É, Obtenção de resultados por meio dos outros, sucesso dos subordinados diretos, trabalho e métodos gerenciais, sucesso do departamento, ver-se como gestor, integridade visível. obrigado, né? Aí, repito, né, são os termos de lá, né? Esse sucesso, sucesso, sucesso. O nosso sucesso é o anúncio, né, a conversão e a santidade, né? Mas, então, vocês viram que muda, assim, né? Sobretudo porque agora é tudo, né? No caso do que importa, né? O que mais importa é sempre algo de equipe, né? É sempre o trabalho, né? O êxito do trabalho comum, né? Aí, antes de a gente passar para a segunda passagem, eu queria que vocês pensassem, assim, quem tivesse papel, pode até anotar, assim, dessas habilidades, né? Tudo aqui dessa coluna de gerente de primeiro nível, da coluna da direita, o que é que você enxerga? 3 pontos que você enxerga que você, na experiência que você já tem, já teve, você conseguiu razoavelmente, né? O que é que você conseguiu razoavelmente, assim? Não, Eric, ó,
essa dimensão da comunicação com as pessoas, eu acho que é uma comunicação clara, uma comunicação amigável, uma comunicação que motiva, né, que orienta mesmo, enfim, né? Selecione 3 coisas. E não pense que eu vou depois pedir para você selecionar 3 que você não sabe. Eu não vou pedir. Né? Só quero as 3 que você já vê que adquiriu, né? Com o tempo, com a experiência. 30 segundos. Quem não falou ainda, me diga aí, sem falsa modéstia, né? Algum ponto que você acha, não, isso aqui posso até estar errado, mas eu, no meu alto engano, eu acho que eu tenho. Mas com certeza a gente tem, gente, muitas coisas disso aí, né? Com certeza. É, você mesmo, vá. Abra seu microfone e diga. Não fique igual a Mara, não, esperando que eu chame o nome dela. Vá, você mesmo. Cara, me ouvindo? Estou sim, Davi. Delegação de tarefas. Acho que é uma coisa que eu fui aprendendo. Glória a Deus, que maravilha, uma das mais difíceis. Deus te abençoe. Tem mais, só mais um. Bora, meu povo. Tirar tempo do lanche, viu? Não façam isso comigo, não. Eu não vou desistir, Vou falar não, viu? de Bora. Vou falar de novo, então. Desenvolvimento de relacionamentos. Meu Deus, muito bem. Os outros, vamos só fazer um teste assim, pegue seu dedo, vá lá no computador e diz assim, tirar o mudo. Essa habilidade você desenvolveu? Beleza, joia. Aí na próxima vez já sabe, né? Tirar o mudo, pronto, é só isso, você fala. Tá certo? Então vamos à frente. A segunda passagem, que é a de gerenciar os outros a gerenciar gestores, né? Aí, ó, o povo em torno da gente já aumenta, né? Só que aquela assim, muitas vezes a gente continua ainda com, na verdade, na maioria das vezes a gente acumula, né? A gente continua tendo uma equipe que a gente gerencia diretamente, né? Mas a gente começa a ter também, né, nessa nossa equipe, né, nesse serviço de governo, de liderança, de discipulado, gestores, né? Eu discipulo agora outros mestres, né? Gestores, administradores, né? Então, o que é que vai mudar nessa segunda passagem? Vamos, no próximo slide, ver primeiro o que é que o livro traz como 5 sinais de alerta para um gestor de gestores. Assim, coisas que, se estão acontecendo, é para a gente estar em alerta, né? Se eu tenho dificuldade em delegar, olha, Davi escapou dessa. Se eu percebo, né, no meu serviço, né, uma má gestão do desempenho, né? Em que sentido? Assim, eu não sei, eu não consigo, ou os feedbacks que eu dou, assim, não são boas experiências, né? Não que sempre vai ser fácil, né, gente? Mas, assim, no sentido, assim, o resultado é sempre muito diferente do que eu espero, né? Ou eu não sei, nessa questão da gestão de desempenho, né? Eu não sei treinar as pessoas, ou fazer com que elas consigam adquirir as habilidades que elas precisam, ou definir e transmitir com clareza as metas ali do nosso trabalho, né? Ou seja, essas dimensões de má gestão de desempenho. Um outro alerta,
se eu percebo uma incapacidade de desenvolver uma equipe, né? Uma equipe, o livro fala, né? Uma equipe forte. Ou seja, eu continuo, aliás, continuo não, né? Eu continuo focado, eu agora sou gestor de gestores, mas eu continuo focado em discipular pessoas como indivíduos e não em criar equipes, né, assim, que realizem o trabalho juntos, né? É diferente, né? É diferente, o discipular uma pessoa é diferente de, vamos usar o mesmo termo, discipular uma comunidade, né? Discipular uma equipe, né? Fazer criar esse trabalho em torno de um objetivo comum, integrar várias pessoas com perfis diferentes, né? Num trabalho comum. Muda muito. Esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço de governo é diferente, né? Repito, discipular uma pessoa, né? E formar uma equipe de trabalho, conduzir uma equipe de trabalho. É diferente, né? Outro alerta é quando eu mesmo, econômico regional, responsável local, continuo focando muito na execução de um trabalho específico, direto, né? Que é sempre muito importante que a gente tenha, né? Continue, né? Acompanhando, evangelizando, sendo formador pessoal e tal. Porém, em detrimento do que é praticamente próprio só do gestor de gestores, que é o trabalho de organização, já falamos, liderança, já falamos, relação, já falamos, mas também, né, trabalhar de um modo estratégico, né, assim, que vai desde, aí eu não vou entrar aqui no PDCA de forma alguma, né, desde elaborar o planejamento, como executá-lo, como acompanhá-lo, e criar uma cultura, né? Quando você é gestor de gestores, você tem uma comunidade ali em torno de você. Então, além de organizar o trabalho, liderar, se relacionar, desenvolver uma estratégia, a gente está fazendo tudo isso para criar uma cultura, no nosso caso, uma cultura missionária, uma cultura de comunhão, uma cultura de santidade, né? Então, isso também faz parte da missão de vocês, né? E criando esse ambiente, né? Essa cultura, né? Baseada no carisma e baseada no evangelho, né? E um quinto ponto que vocês já leram, né? Porque eu optei de não ficar botando ponto por ponto na animação do slide, né? É quando um gestor de gestores, né? Em vez de fazer todos esses pontos acima, né? Para formar novas lideranças, né? Ele fica escolhendo, né? Clones, amigos, em vez de colaboradores, assim, nesse processo de discernimento, né? De montar equipes, vai sempre em busca de pessoas que pensem igual a mim, que ajam igual a mim, né? Que faz com que eu tenha equipes assim sem diversidade nenhuma, né? E que talvez também não tenham um desempenho maior. Então, são 5 sinais de alerta no gestor de gestores. Mas vamos em frente. Aí, o pipeline de liderança traz, nessa segunda passagem, né, assim, 4 pontos que a gente vai descer em cada um deles, sobretudo no primeiro, né, o que o gestor de gestores deve fazer, né? E é muito importante que, na medida que está transcorrendo esse treinamento, assim, você vá anotando assim pontos de atenção, né, ou até de dúvida, né, para se tiver oportunidade, acho que vai ter da gente conversar mais um pouco, né? Talvez também esse treinamento, né, muito mais do que dúvida, digamos assim, teórica de liderança, vai gerando dúvidas e pontos de atenção do serviço que você já começou a realizar, né? Vale, então, a partir dessa perspectiva, como é que eu vou fazer isso aqui na região, né? Então, deixa eu conversar, né, de novo com o padre Saulo, com o para entender melhor e tal, né? Então, ele traz esses 4 pontos, né, do que um gestor de gestores deve fazer, né? Selecionar e treinar gerentes de primeiro nível capazes, né, nos termos do livro, aí você adapta para a nossa linguagem.
desenvolver um referencial diferente para avaliar as pessoas com quem eu trabalho, né? Quando eu gerenciava uma equipe, né, eu avaliava as pessoas a partir, né, e acompanhava elas a partir de alguns critérios. Quando essas pessoas que eu acompanho o trabalho delas são também gestores, eu vou avaliá-las, né, acompanhá-las e orientá-las com outros critérios, né? Aqui vai dar uma luz já já sobre isso também. Uma terceira atividade é alocar e realocar recursos entre as unidades, e aí você já começa a imaginar também, né, essa grande bênção das regiões que vai ser para a gente, através de vocês, enxergar, né, essa transferência, né, de talentos, de recursos, de oportunidades, que às vezes só enquanto o governo geral, o governo local, a gente não conseguia, né, alcançar, e com essa instância do governo geral, acho que vai ficar mais fácil, né, diante de uma necessidade de uma missão, assim, transferir temporariamente algo, né, ou alguém, né, para lá, para realizar aquela atividade que antes a gente não conseguia, né, ter essa visão. E um quarto ponto, né, administrar as fronteiras existentes entre as unidades que lhes são diretamente subordinadas e as outras partes do negócio, né, no nosso caso, os outros setores da comunidade. Aí vamos entrar nesses 4 pontos aqui da segunda passagem, dando mais ênfase nesse primeiro. Só antes de passar, né, eu achei muito importante, e pelo que eu soube, né, o Moisés também foi falando disso para vocês. Esse livro ele traz alguns princípios de gestão, né? Só que para nós tem alguns princípios e valores totalmente aplicados ao serviço de governo que precisam, assim, estar, na verdade, acima de tudo que é dito pela teoria administrativa, né? Que, na verdade, expande, ilumina e enriquece, né, de um modo, assim, sublime, né, o que qualquer teoria administrativa pode dizer, né? Então, eu vou pedir para depois a Nayara passar para vocês também. Eu peguei uma parte, não sei nem se foi trabalhado aqui esses dias, mas eu peguei uma parte do subsídio lá do Conselho Consultivo, né, quando estava começando, assim, aliás, começando não, né, continuando a reforma de governo, onde o Moisés quis que a gente descrevesse em algumas páginas 8 princípios, né, 4 deles que já tinham sido pedidos pela Assembleia de 2019, né, que a reforma de governo fosse pautada na proximidade, na colegialidade, na sinodalidade, na subsidiariedade. E, além disso, Moisés fez questão de, nesse subsídio também, né, que foi entregue lá para o Conselho Consultivo, fosse acrescentado mais 4 princípios para essa reforma de governo, né? A escuta de Deus, a comunhão no carisma, a centralidade da pessoa e a missionariedade, né? Então, se já foi enviado, não sei, mas assim, eu selecionei só esse texto e depois eu recebi o PDF, assim, e acho muito importante vocês lerem, rezarem com isso aí também, tá bom? Aí, continuando, o primeiro ponto é selecionar e treinar gerentes de primeiro nível capazes, né? Aí, o que é que o livro vai trazer, né? O que é que essa teoria vai trazer, especificando essa dimensão do selecionar primeiro? Pode pensar. Selecionar e treinar gerentes de primeiro nível capazes. Aí vai dizer, e no caso, nessa dimensão de selecionar, a gente pode usar o nosso termo, né, de discernir, né, entre toda a dimensão também aí de celeiro, né, de discipulado prévio a assumir, né, um serviço de governo na comunidade. O que é que ele vai dizer, né? Primeiro de tudo, avaliar a disposição de liderar, né? Dessas pessoas que a gente vai discernindo, vai identificando, vai pensando em formar, né? Avaliar a disposição dela para liderar. E aí aqui entra aqueles mesmos termos, né? A disposição dela para organizar o trabalho dos outros, né?
para discipular os outros, para se relacionar com muitas pessoas, né? Porque às vezes a gente é muito comum a gente ver uma pessoa, alguém, né, achando que uma pessoa é líder só pela capacidade dela de oratória, de persuasão, né, de comunicação. E isso é só um elemento, assim, às vezes nem sempre o principal, né? Mas, sobretudo, essa disposição de serviço, né? De organizar o trabalho dos outros, de gastar tempo, né? Orientando os outros, né? De ir se relacionando com todos, né? Que é necessário se relacionar. Então, avaliar a disposição para isso, mas também, né? As competências de comunicação e de planejamento e a capacidade de tomar decisões sob pressão. Aí, Eric, como é que eu faço para avaliar isso? Aí tem um segundo ponto aí. Criando oportunidades, né? Então, faz parte do trabalho de vocês, meus irmãos, que vão dar uma contribuição imensa para a formação de lideranças na comunidade, porque estão mais perto, né? Criar oportunidades para verificar se gostam, se essas pessoas gostam dessas tarefas de serviço de autoridade, né? E se são bons nisso. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente cria essas oportunidades, né? Atribuindo a elas, né? Delegando, né? Tarefas de liderança, de equipe, né? De projetos, temporariamente, permanentemente, né? Delega, atribui e observa, né? E orienta, e forma, e discipula, né? O que mais, né, que o livro vai dizer? Quem não valoriza essa habilidade, né, de criar oportunidades, avaliar, etc., né, discipular, acaba fazendo o que foi dito antes. Recompensando, ou às vezes não, né? Recompensando amigos ou clones seus, né? Porque é mais fácil. Mais que escolher com quem trabalhar, né? Nós estamos semeando a liderança na comunidade, né? Com esse serviço de tudo que foi dentro, tudo que a gente foi dizendo até aqui, para vocês que estão agora no nível de regiões, né? Todos esses discernimentos, né? De autoridades, toda essa contribuição que vocês vão dar, discernir lideranças nas regiões, vocês não estão escolhendo com quem trabalhar. Mais do que isso, vocês estão semeando, né, o discipulado na comunidade também. E esse serviço que vocês vão fazer é fundamental para nós. Né? E essa tarefa exige tempo e deve fazer parte da rotina. Por favor, coloque isso quando você tiver o seu escritório regional bem bonitinho. Coloque isso assim num quadro, numa moldura dourada, viu? Essa tarefa de discipular lideranças exige tempo e deve fazer parte da minha rotina, certo? Coloque isso, tá bom? Num quadro e numa moldura. Quer falar, Dani? Ou tá só rindo mesmo, Dani? Quer falar? Tá vendo um vídeo no YouTube, Dani? Dani, tu não tá fazendo igual a Claudinha, não, que abriu aqui o rei do elogio, que cheiramos bem no meio do treinamento. Tô falando com França. Também. Bota aqui no chat se tá tudo ok com a transmissão. Fala ainda no chat. Ah, então bem aberto, em cima. Mas não eu tô com a impressão que... Tá tudo ok com a transmissão. Tá? Vamos em frente. Vamos em frente. No próximo slide é a mesma frase, só que o sublinhado vem no treinar, né? Aí o que é que a gente pode falar sobre essa dimensão de treinar? Criar um ambiente encorajador que permita erros, mas não fracassos. O gestor de gestores precisa desenvolver uma sensibilidade em relação ao uso do poder, da autoridade, né? O uso, né? Às vezes, não sensibilidade ao abuso, né?
e compreender, né, o serviço de autoridade como um serviço, né, e um serviço de unidade, e reconhecer o melhor momento de dar feedback e saber como fazê-lo são sinais dessa sensibilidade, né? É muito importante esse primeiro ponto, né, de criar um ambiente que permita erros, mas não fracassos, né? Assim, nesse processo de discipulado, as pessoas que a gente discipula, elas vão precisar, assim, ter um espaço de liberdade para crescer, né? Um espaço de autonomia para crescer, onde precisa ser permitido que elas errem, né? Nós não precisamos, nem devemos, assim, né? E nem elas devem esperar isso da gente, que a gente vai estar junto, vai estar lá e vai evitar a qualquer custo que ela cometa algum erro. Não, né? Eu tenho certeza, assim, que muitas vezes, né, nessa minha vida de gestor, muitas pessoas que trabalham comigo, inclusive os que trabalham hoje comigo, muitas vezes eu tenho pensado assim, rapaz, ou o Eric não está nem aí porque eu estou fazendo, ou ele quer ver mesmo é meu mal, porque ele sabe que eu vou errar isso aqui, mas ele não está fazendo por mim. Ele sabe fazer, mas ele quer que eu faça. Mal sabe essa pessoa que, não todos os casos, né? Às vezes eu estou desligado mesmo, né? Mas na maioria dos casos, assim, eu sei que existe a possibilidade da pessoa errar. Não fracassar, assim, se for um negócio assim grave, assim, eu vou fracassar junto com a pessoa, né? Mas muitas vezes eu sei que existe uma pequena ou uma grande possibilidade da pessoa errar, mas assim, ela vai precisar passar por aquela experiência e eu vou deixar ela passar por aquela experiência. A gente tem que deixar as pessoas passarem por essa experiência. De erros que são administráveis, né? De erros que tem como a gente reverter. E na maioria das vezes as pessoas não erram, elas se esforçam e fazem de uma maneira razoável. Mas se errar, aí sim, aí você vai lá e faz e refaz junto com ela. Mas assim, as pessoas para crescerem, elas precisam ter esse espaço, né? Esse espaço, né? E até porque a gente não tem nem tempo de fazer tudo junto com os outros, né? Ou pelos outros, né? Enfim. Aí só para terminar essa parte do o que o gestor e gestores devem fazer, os últimos 3 pontos vai passando, né? Que estavam lá naquele primeiro slide, são esses, né? Também, né? Além de selecionar e treinar, desenvolver um referencial diferente para avaliar os gerentes de primeiro nível, ou seja, agora que você discipula outros gestores, né? O seu acompanhamento, a sua avaliação para orientar, para dar feedback, não é mais assim do trabalho específico, ou técnico, digamos assim, ou de ponta que aquela pessoa faz, mas ela também é o gestor. Ela também está no governo, né? É um responsável local, por exemplo, né? Um coordenador apostólico, né? Também governa. Então, qual é esse referencial diferente? Você vai acompanhar também em como ele toma ou ela toma decisões, né? Se é colegialmente ou não, se é na proximidade ou não, né? E a qualidade dessas decisões que a pessoa toma, né? Se ela dá os feedbacks que precisa dar, né? E se dá bem dado ou dá mal dado, né? Se está conseguindo trabalhar em equipe, dela também fazer a passagem que ela precisa fazer, né? De gerenciar a si mesma para gerenciar os outros, para gerenciar gestores, né? Se ela também fez essa passagem, né? Se o resultado do trabalho é um resultado de equipe, enfim, né? Muda os critérios. O outro ponto, né? Alocar e realocar recursos entre as missões, né? Então, que é algo que a gente vai ter uma oportunidade nova, né? De pensar nisso, né? Realocar e alocar recursos financeiros na região, equipamentos, né? Pessoas, né? Temporariamente ou definitivamente, né? Realocar o tempo, né? Que é um grande recurso também, né? Invista mais nisso do que naquilo, etc.
E o último ponto, né, dessa passagem, administrar as fronteiras existentes entre as unidades que lhes são diretamente subordinadas e as outras partes do negócio, né? Ou seja, ser um destruidor de feudos, derrubando as fronteiras. E já que você vai ser um destruidor de feudo, né? Vocês, né, vão ser um destruidor de feudo, então vocês não vão criar na região feudo, né? Você tem que destruir os que existam nos governos locais, se existirem, né? Mas vocês não vão criar na região, né? Não, vou destruir todos os feudos aqui nas missões para criar o nosso, o do Nordeste, né? Pelo amor de Deus, né? Então, ser um destruidor de feudos, isso aqui, gente, Eric, tu botou isso aqui, né? Só porque a comunidade fica preocupada com isso. Não, é o livro, Pipeline de Liderança, viu? Estou usando nenhuma palavra minha. Derrubando as fronteiras que interrompem o fluxo de trabalho e informações para que estas fluam junto com as ideias, os recursos e as pessoas. Gente, nesse aspecto aqui, assim, né, com certeza, né, a gente tem, na maioria esmagadora, né, das realidades da comunidade, né, a unidade, a comunhão, a predisposição para isso, né? Mas, assim, não vamos nos enganar, né? Existem pequenas, isoladas, pouquíssimas, né? Mas existem tentativas de feudo, né? Então, assim, a gente tem que estar atento, assim, né? Existe, né? Assim, me vem à mente, assim, muitos irmãos responsáveis locais, assim, de grande comunhão, né? Ou média, né? Mas, sobretudo, de grande. Mas existe também responsável local, assim, que eu não ouço notícia no governo geral desse irmão participando de reunião, a gente tenta falar e não responde, existe, né? E vocês são esses destruidores de feudos e construtores de comunhão, graças a Deus, né? E aí a gente vai para a última passagem, né? Nesses últimos minutos que a gente tem. Eu ia fazer de novo uma pausa aqui para vocês dizerem, né, quais são os pontos da passagem anterior que vocês já são experts, mestres, craques, né? Mas a gente não vai ter tempo. E a passagem entre, eu acredito que depois do intervalo tem um momento para, né, dúvidas para o Kleber e o Padre Saulo responder, ou para a Rebeca. Priorize o Eric, para o Moisés. E a passagem 3, né? O segundo livro é de gerenciar gestores a um gestor funcional, né? No caso do livro, ele vai falar de gestor funcional, por exemplo, uma pessoa que gerencia o marketing de uma grande empresa, os recursos humanos de uma grande empresa, mas enfim, já é um nível a mais, né? E tem algumas coisas que eu selecionei aqui que são úteis para a gente, certo? Nessas 3 primeiras passagens. Mas nas outras 3, gente, tem coisas interessantes também para vocês lerem, estudarem, aprofundarem. Por isso, assim, por favor, não deixem não de encaixar assim, no seu tempo essa leitura, porque faz parte também, né, da sua missão se capacitar, né, do seu apostolado se capacitar. Aí eu queria começar aqui só por essa frase que eu achei bem interessante nesse capítulo, para ilustrar um dilema dessa passagem, né? Olha o que diz o livro. Embora sua contribuição, em parte, dependa de como utiliza as informações recebidas, o gestor funcional sabe que não dispõe de todas as informações necessárias, né? Aí você troca gestor funcional por responsável regional, econômico regional, secretário regional, né? O econômico regional sabe que não dispõe de todas as informações necessárias e não tem certeza de que as de que dispõe estejam corretas. Érica, essa frase não veio do livro, veio do economato geral. Não, é do livro, certo? Ele precisa, portanto, tornar-se um hábil intérprete e caçador de informações se quiser ter sucesso nesse livro. Mas vamos só fazer o exercício também de definir essa frase em uma palavra. Assim, qual é um dos grandes dilemas, em uma palavra, né,
dessa passagem 3, a partir dessa frase que vocês estão vendo? Aí, se demorar, ele vai pegar do lanche mesmo. Até eu já perdi a fome. Pastoreio. Pastoreio. Sonho ouvir sua voz, eu já me alegrei, mas outra pessoa. Tem uma de Proximidade. proximidade. Eu vou dizer logo assim o que foi que eu pensei quando vi essa frase, assim, como um dos grandes desafios, né? Me veio assim, a incerteza. Quanto mais a gente assume responsabilidades maiores, né? Assim, mais incertezas, com mais incertezas eu vou ter que conviver, né? De como fazer isso, de como fazer aquilo, mais incertezas assim das informações que estão me vindo, das missões. Eu fui pensando em várias coisas. Meu Deus, assim, se eu tivesse um lugar de uma pessoa dessa equipe do regional, eu ia chegar já com aquelas incertezas que eu sempre tive, assim. Por que é que nessa missão ela está apresentando esse número de evasão dos grupos de oração, né? Ou por que que as pessoas que entram saem, né? Ou então a fidelidade da comunidade aliança ou da obra, por que que está estagnada? É pelo que estão dizendo mesmo ou é por outra coisa? São muitas incertezas. O formador comunitário daquela missão deu mesmo aquele feedback para aquele irmão ou não deu, né? Por que que ele nunca dá? Sabe? Assim, né? Aquele responsável local que vive pedindo uma pessoa capacitada, por que que ele não capacita? Né? O povo que... sabe assim, eu tenho várias dúvidas e incertezas, né? E eu acho que vão fazer parte, né? E vocês vão precisar lidar com isso e, assim, ser esse intérprete, né? Assim, das informações que vêm, né? E um caçador das informações. Eu dei exemplos aqui, exemplos internos, né? Mas vocês vão estar lidando com uma região, com a difusão do carisma numa região. Vocês não vão estar lidando só com as comunidades locais. Vocês vão estar lidando com as igrejas, né, as dioceses dessa região. Vocês vão estar lidando com o governo geral, né? Vocês vão ter certezas também em relação ao governo geral, de informações que vêm daqui. Enfim, né? Muda nessa passagem também o grau de incerteza e de desinformação, obviamente, né, com informação e outras certezas a mais, né, que antes você, né, não precisava ter e começa a ter também. E vou passar bem rapidamente aqui, praticamente só ler os próximos 2 slides e terminar com eles, para a gente terminar aqui. Nessa terceira passagem, ele vai trazer, né, 2 aspectos, né, assim, elementos do amadurecimento necessário para assumir o papel. Eu vou elencar aqui, né? Uma habilidade. Aí, nesse aqui, foi o que eu prometi. Aqui eu já mudei os termos do livro, que ficava muito diferente mesmo, para eu não ficar aqui, né? Repetindo quantas palavras, eu já mudei quantas palavras, certo? A habilidade de pensar na região, em várias perspectivas, né? Na perspectiva econômica, na evangelização, na formativa, na comunhão eclesial, né? Você vai pensar, né, em várias perspectivas. Encarar a existência... Isso aqui é o que o livro diz, eu só mudei os termos, viu, gente? Mas não a ideia. Encarar a existência da região como um suporte para os objetivos gerais da comunidade. A região centro-oeste e sudeste só existe para dar um suporte à missão da comunidade. Não existe por si mesma. Ela só existe para dar suporte aos objetivos gerais da comunidade. Ficou claro? Espero que sim. Aprender a se comunicar com um grupo de vários níveis, né? Os gestores estavam acostumados, né? Vocês todos, né? Jerônimo, Cláudio, estão aqui, os que estão lá no Zoom, vocês estavam acostumados, né? A ver
os subordinados diretos, né, a equipe, com frequência e a ter conversas individuais com eles. Vocês nas regiões não vão ter na sua cidade as pessoas que vocês precisam orientar e discipular. Não vão ter. Então, vocês vão ter que descobrir como realizar o trabalho de vocês com a maioria dos discípulos de vocês longe de vocês, né? Vocês vão ter que descobrir como fazer isso. Aí, como é que faz? Não sei, vocês vão ter que descobrir. Não, a gente pode conversar depois sobre isso. E desenvolver uma visão do todo, em oposição a uma visão só da região, né? E para desenvolver isso, eu achei interessante que ele diz assim, para a pessoa desenvolver a visão de todo, requer uma perspectiva madura. Ou seja, se você ficar com uma visão só da sua região, né? Isso não vai acontecer. Quem ficar, vou dizer você, quem ficar com a visão só da região é um imaturo, né? Você que vai ter uma visão do todo é um maduro, né? Uma madura. Glória! Amém. E por fim, esse último slide, também uma mentalidade estratégica, uma abordagem sistêmica. Quem está nesse nível de gestão que vocês entram agora, precisam ter um pensamento de prazo mais longo, né? Quem estava acostumado a fazer planejamento só de 1 ano, não pode mais. Assim, vocês têm que ter uma visão igual do governo geral, de um mapa estratégico de 5 anos, pelo menos, né? Vocês vão ter que trabalhar em vista do mapa estratégico, né? Não é de 1, não é de 2, né? Pensar a difusão da sua região a longo prazo. Começar alguma coisa em 2026, que só vai terminar em 2028, 2029, 2030, né? Pensar a longo prazo. Ter um conhecimento atualizado, né? Sobre a comunidade, a igreja, o mundo. Uma compreensão do modelo de governo da comunidade. Todos vocês precisam entender bem do plano evangelizador, precisam entender bem do plano de providência e sustentabilidade, né? E todas as orientações, né, que são dadas assim, que são modelo de governo da comunidade. Considerar, né, e conhecer as missões, obviamente, né? E ter a capacidade, por fim, né, de fazer escolhas na função de vocês em prol do todo, né? Fazer discernimentos sobre a missão de Aix-en-Provence que pode parecer que seja um prejuízo para a missão de Aix, mas é um bem em prol do todo, né? Vocês vão ter essa belíssima e dificilíssima missão de fazer esse tipo de escolha, né? Junto com todos nós, né? Amém. Muito obrigado aí pela atenção. Muito obrigado. Muito obrigado aí, queridos irmãos. Agora vamos pegar o intervalo. Você já pode, antes do intervalo, tente anotar aí uma pergunta que você queira fazer para o Eric. Ou para o Saulo, ou por Cleber. O Eric, bem difícil. Eles ficam fazendo pergunta para vocês o tempo todo, né? Agora está na hora de dar o troco. Mas é uma pergunta bem difícil. Pense aí, vai lá, quero ver vocês ou anotando no computador aí ou escrevem. Veja aí se você tem alguma pergunta que você deseja fazer para o Eric. E a vontade que dá de fazer uma figurinha da Andara Lívia, gente. Olha lá, só a cara dela. Mudou. Pois é. Ah, Lívia, Andara Lívia. Tá Europa. Vai pra longe, hein, mulher? Tá com chroma aqui atrás deles. Ele está anotando mesmo? Olhando para a Andara Lívia. E agora eu deixo a Lana sozinha hoje. Que surf. Vai. Olha, tá vendo? Famosíssima. Você vê como eu não sou. É porque elas são as ondas de tudo. Acho que foi, né? Então, são 15h36, quando for 16h10,
nós retornamos, tá ok? 4h10 da tarde, brasileira. Até daqui a pouco. Até mais. Bem, meu povo, estamos retornando nesse momento da tarde. Temos a possibilidade de fazer perguntas, comentários, compartilhar algum insight, alguma intuição que a gente teve. Pode ser um momento muito... Vamos lá. Vocês todos anotaram, né, como fizeram no pedido, naquela hora. Então, vocês tenham calma aí, que a gente vai... Todo mundo vai poder falar, não precisa se preocupar. Vamos lá, Regional Sudeste Centro-Oeste. No seco, né? Seco. É seco porque está em Brasília, tem baixa umidade, né? Eric também, o Kleber e o Padre Salmo, né? Um dos pontos que você tocou foi o destruidor de feudos. Essa palavra destruidor parece que vai vir assim com força e tudo, mas a gente sabe que nem sempre essa é a melhor resposta, né? Então, assim, desde a experiência, como abordar, que tipo de estratégias poderia se fazer para gerar essa comunhão, né? E o outro que eu queria fazer uma pergunta, só para ver se eu entendi direito. O Eric falou no terceiro nível de saber que a gente vai ter mais incertezas. E eu entendi bem do que ele falou, né? Por que não foi dado esse feedback? Será que isso daqui é assim? Mas como cultivar essa incerteza e não um espírito de desconfiança? Não sei se eu estou me explicando. Que eu acho que, como você explicou, não gera uma desconfiança. Mas talvez você falar um pouco mais para que fique talvez mais claro para mim, né? Que estou perguntando. Tá ótimo. Eu vou falar só assim a minha parte, né? E mais complemento, né? Eu usei ali a expressão própria do livro, né? Eu achei importante colocar ipsiliter, né? Mas claro que a nossa perspectiva, assim, eu entendo que muito mais, né, do que destruidor de feudos, né? É um construtor de comunhão, né? Então a perspectiva é a positiva, né? A missão de vocês, né? E foi o que eu soube também, né? Do que vocês falou, né? Que é o princípio que tem lá no capítulo 6, né? Praticamente o único elemento que está todo em maiúsculo, né? A unidade, né? O serviço de governo da comunidade, o serviço em vista de gerar a unidade, da busca da unidade, né? Então, dessa construção de comunhão. Se nessa busca de gerar comunhão, algumas coisas precisam ser destruídas, né? Algumas barreiras precisam ser destruídas, né? Algumas mentalidades, enfim, aí isso vai ser destruído, né? Mas assim, na perspectiva da comunhão. E assim, quando você falou da questão da incerteza, eu não colocaria ela, né, em paralelo com, acho que você usou a expressão, a desconfiança, porque a incerteza que eu abordei aqui é a incerteza da informação, né, não é a incerteza no relacionamento, nesse aspecto, né? Não é incerteza relacional, né? Da franqueza do outro lado, é uma incerteza, assim, de informação, né? Assim, quanto mais a gente vai assumindo responsabilidades maiores, menos evidentes são as informações e os conhecimentos. É assim, então eu tenho que ter esse papel de ser mais estudioso, né, curioso, né, assim, um aprendiz e descobrir as formas, assim, de encontrar aquele conhecimento, aquela informação, né? Então, e o texto vai dizendo assim, né, esse trabalho de interpretar, né, as informações são dadas, né, com sabedoria, eu acrescento, né, e de buscar informação, buscar conhecimento, né. Então, assim, é uma incerteza mais no campo da informação, essa que foi abordada aqui. Bem, com relação a essa história dos feudos,
quando Francis ia fazer uma pergunta, eu lembrava de algumas situações assim que eu já pude viver, especialmente nesses últimos meses, né, assim como assistente geral, e lembrava de um princípio uma frase, na verdade, do Papa Bento XVI, né, que o mundo é salvo pela paciência de Deus e é destruído pela impaciência dos homens. Para destruir esses feudos, muitas vezes é necessário muita paciência. Muita paciência. E o líder, né, assim, o responsável regional, vai ter que ser essa expressão da paciência de Deus, inclusive com aquele irmão que tende e insiste a formar um feudo, né? Para não quebrar o caniço rachado, muitas vezes o que vai ter que rachar vai ser o próprio líder, digamos assim, né? O Moisés usou aquela expressão do bispo, né? Que perguntou para a pessoa: você está disposto a não quebrar, ou a se quebrar para não quebrar comigo? Muitas vezes o líder também vai ter que, no sentido oposto, digamos assim, se quebrar para que os outros irmãos não quebrem a comunhão com a comunidade. E aí vai precisar ser um paráclito, né? Um defensor daquele irmão para a comunidade e um defensor da comunidade para aquele irmão, né? Sem assim, ficar passando pano, né? Como diz aqui no Ceará, não sei se vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Sem ficar mascarando, mas ao mesmo tempo, assim, segurando de um lado e do outro e sofrendo as consequências, inclusive, das falhas dos irmãos, perdendo entre aspas, né? Tempo nessa arte, né, de construir a unidade, de forma assim artesanal. Eu vejo que Moisés não tem medo de perder tempo. Eu, por temperamento, sou um pouco mais impaciente, né? Assim, tendo a ser um pouco mais resolutivo, quero logo partir para uma resolução, resolver esse problema. Moisés sempre vai me freando. Mas, calma aí, vamos lutar aqui por esse irmão. Os resultados são muito importantes, mas o irmão é mais importante, né? Isso faz com que a minha carne se trema muitas vezes, mas eu sei que é o caminho da cruz e da ressurreição. Jesus assumiu as nossas dores, a gente precisa assumir muitas vezes as feridas também dos nossos irmãos. Pelo menos Eu te acrescentaria, assim, acho que essa dimensão da paciência, uma das características da paciência também é uma paciência operante, né? Uma paciência que não significa, assim, de forma alguma, né, uma omissão, né, ou largar de mão, mas é uma paciência ativa, né, uma paciência operante, né? Onde o outro lado, né, assim, o alvo da nossa paciência percebe, assim, a presença, né? A espera mesmo, né? Assim, estaria essa característica, né, da paciência operante. não ser passivo, né? Não ser paciência passiva. Algum de vocês quer dizer alguma coisa? Nesse assunto, alguém quer dizer alguma coisa? Pode dizer também, não precisa ser só os gurus aqui que ficam respondendo as perguntas, não. Alguém quer dizer alguma coisa sobre esse assunto? Os guri também podem falar. Então, próxima pergunta, ou próximo comentário. Estamos tudo encabulado. Sim, eu não sei se vai ter muito a ver, assim, é mais a minha realidade, né? Eu estou praticamente todo o tempo na comunidade, no discipulado. Então, para mim, a minha experiência são com os discípulos, que têm uma característica própria do primeiro ano, né, de discipulado. Então, gerenciar uma equipe de D1 tem suas características próprias, eles estão começando na comunidade, eles veem os formadores talvez de uma forma mais diferente, no sentido de, não sei explicar, mas com mais docilidade, não sei.
Qual dica você me daria para lidar nessa situação de gerenciar melhor nesse novo serviço, né? No Economato, no Conselho Regional de como lidar Travou aqui para a gente. com essa diferença, né? Enfim, não sei se deu para entender. Isabel, assim, na verdade, não são, Enfim, não sei se tem deu uma para dica, né? entender. Falhou um pouquinho, mas aí depois voltou a tua voz e eu acho que deu para pegar, assim, você falou que, assim, essa transição que você está fazendo parece, digamos assim, mais drástica, né? Assim, né? Na realidade de um discipulado, né? Digamos assim, um ambiente mais protegido, mas assim que tem essa dimensão assim, né? Desse serviço de autoridade e já passando, assim, pulando vários níveis para um trabalho do escritório regional, né? Vão demandar assim da sua parte, não sei o que é que antes, né? No que você servia, né? O que você já trabalhou. Mas vai demandar assim muitos aprendizados, apesar de que assim, né? Eu acho que o aprendizado maior é o que você teve no discipulado, que é esse discipulado assim mesmo artesanal, né? De um por um, né? Com cada irmão. Agora o que vai ser acrescentado, né? São todos esses outros níveis, né? Que a gente foi falando aqui, né? Porque no escritório vocês vão estar lidando com outros irmãos no serviço de autoridade, né? Então, esse acompanhamento tem que ser também no papel deles no serviço de governo, né? São muitas coisas, né? Eu não vou resumir numa dica, não. Assim, acho que ao longo desse treinamento a gente foi colocando vários pontos, né? Eu acho que é ir aprofundando cada um, né? Aprendendo com a experiência, né? E revisitando, né? Esses pontos, né? Como eu já disse, eu realmente recomendo a, a leitura desse livro, é um dos mais interessantes assim que eu já vi e bem aplicáveis para a nossa realidade na comunidade. Alguém quer dar uma colaboração para a Isabela? Vocês me ouvem bem? Vamos para a seguinte. Sim, Dara Lívia. Não, só é um pouco dentro disso que a Isabela perguntou, porque em uma das partes do slide que o Eric apresentou, ele falava, era mais ou menos sobre competências individuais e comunitárias, né? Se a gente vê alguma. Minha pergunta é assim: se a gente percebe alguma carência nossa, né, em relação às especialidades, às competências que o serviço pede de nós, se aqui dentro, né, do governo regional vai ter, e até dessas preparações que vocês fazem conosco, vai ter como a gente buscar essa, acho que eu diria profissionalização, assim. Não sei se deu para entender a minha dúvida, né? Assim, porque às vezes é uma dificuldade de trabalho em equipe, mas às vezes também é de especialidade mesmo, assim, de gerir aquilo ali, enfim. Da minha parte, Dara, assim, o que eu posso dizer, assim, pelo que eu sei que vai estar sendo trabalhado, né, assim, vai estar sendo oferecido do governo geral para as regiões, governos regionais, né? Vai ser dado a base, sabe? Mas, assim, cada vez mais na comunidade a gente entende, assim, que a gente tem que também localmente, né, ou no caso regionalmente, e buscar as capacitações que a gente precisa, né? Então, uma vez ficando claro, né, quais são as atribuições, por exemplo, que dentro do regional você vai ter, né,
Eu acho que cabe, né, você, sobretudo, você junto com as suas autoridades, vendo, bom, se essas são as atribuições, nesses aspectos eu preciso me capacitar, né, mais do que me foi oferecido, ou mais do que eu tenho hoje, né, e em busca disso, assim, mas não é à toa que um dos escritos da nossa comunidade é profissionalização, né? Porque a evangelização de hoje precisa disso, porque a comunidade precisa disso, né? E todos nós, sobretudo vocês, né, nessa realidade nova, vão precisar, né? Assim, no finalzinho a gente falou dessa necessidade de busca de conhecimento, né? Vocês que estão iniciando essa realidade das regiões vão ter que dedicar tempo assim a estudar várias coisas, não é só gestão, não, né? Estudar a região, a história, né? A vida econômico-política, né? Assim, até para como uma das atribuições, né, mais belas, né, vai ser a difusão na região, né? Então, assim, conhecer bem a região, as igrejas, né, locais, assim, enfim, tem muita coisa para vocês estudarem, né, e buscarem conhecimento. Assim, eu acho que o que vai ser oferecido é só uma base. Não sei se concordam. Assim. Se o que você bem simplista na pergunta da Dara, assim, se o que a gente precisa aprender é o programa que vai ser dado aqui para. Acho que ela tem razão. Eu acho que também, assim, nós vivemos um movimento novo, inclusive. Alguns de vocês vão até, segundo os discernimentos que a gente está fazendo aqui ainda, né? Foi dito já na Assembleia e para os RLs, vocês estavam presentes, os responsáveis demais, a gente está tendo essa qualificação e alguns certamente vão fazer algo que possa colaborar, né? Mas eu diria assim, não somente uma graduação, mas também as próprias escolas São João Paulo II, que eu acho que aqueles que não fizeram, aqueles que podem, né, procurar a gente, o Parresia, mas e se sugerir, olha, eu queria, né, por exemplo, óbvio que você pode sugerir, olha, eu queria me dedicar a essa realidade, eu me reconheço necessitado disso aqui, né? Mas eu acho que a principal atividade é realmente você ter uma busca ativa de capacitação pessoal. E isso não tem ninguém que possa suprir por você não, né? Você tem que buscar. Assim, você conhece seus limites mais que ninguém, certamente, né, imagino. E conhecendo a si mesmo é importante você já ir trabalhando e buscando coisas que possam lhe enriquecer. Tem uma gana de coisas. Hoje, o conhecimento é muito acessível, né? Então, por exemplo, hoje o que a gente ouviu aqui da Rebeca, vocês podem aprofundar sobre a gestão de processo, sobre a realização de processo, tantas coisas acerca disso, né? E graças a Deus, assim, quando a gente vê, assim, né, aqui na nossa frente, né, esse grupo das regiões, né, que foram discernidos, assim, é um grupo que a gente vê claramente essa predisposição, né, assim, a capacitação, ao estudo, a importância desse investimento, assim, né? Então, eu acho que vocês, graças a Deus, são um grupo privilegiado, assim, né? Eu acho que, assim, claro, a gente vai ter os desafios que sempre tem, né? De tempo, de disciplina, de recurso financeiro, para estudar o que precisa, desenvolver o que precisa. Mas em termos, assim, acho que aquela barreira cultural que a gente tem em alguns lugares, assim, de entender a importância disso, né? Esse grupo aqui que eu estou vendo, eu acho que não vai ter essa barreira. Em nome de Jesus. Olá, irmãos. Boa tarde, boa noite. Todos me ouvem? Sim, boa tarde, boa noite. Eu sou Arlindo, estou aqui em Budapeste agora, né? E o Senhor me confiou essa missão do Regional da Europa no Economato. Eu queria, na verdade, saber, vocês como governo geral, talvez vocês já estão lidando com essa realidade, né? Sobre, pelo menos aqui na Europa, eu até falei um pouco com o Padre Tiago, a gente tem aqui, são vários idiomas dentro da Europa, né? Então, eu acho que a gente pega um desafio particular
porque praticamente cada país tem o seu próprio idioma. E nessa questão da comunhão, da unidade, a comunicação, ela é fundamental, né? Por mais que tenha boa vontade, é a língua que você vai utilizar para isso, né? O Conselho Regional vai ser composto por irmãos nativos, né? Provavelmente, da Aliança. E eu queria saber se vocês já, como governo geral, esse novo conselho, né? Assim, não sei, com relação a essa questão dessa comunicação com, com irmãos que falam em outros idiomas. Por exemplo, se for cair um irmão da Aliança aqui, por exemplo, de Budapeste, que fala húngaro, não fala português, sei lá, a gente vai ter que adotar um idioma oficial, porque as multinacionais, elas adotam, né? Assim, se a gente for para essas multinacionais, adota que é o inglês. Então, todos os membros têm que saber falar, né? Ou como é que o governo geral pensa sobre essa realidade de forma específica, né? Que pelo menos para a Europa, né? Que são vários idiomas. Os missionários vão ter que aprender o inglês ou adotam o português como língua do fundador, que é a base, e os irmãos da aliança que não falam vão ter que aprender para poder, nas reuniões dos regionais, a gente conseguir ter uma. Quem já morou assim, né, em países diferentes, principalmente com línguas muito diferentes, a gente sabe que um dos desgastes maiores na hora de discernir, né, os processos é essa questão da comunicação, do idioma, né? Então, eu não sei se vocês já tocam assim nessa realidade, se vocês têm alguma sugestão de como a gente pode minimizar os desafios por causa dessa questão da comunicação, né, do idioma. É isso. Obrigado pela pergunta, Arlindo. Pô, na multinacional que eu trabalho, a gente adota o português mesmo, como mas vou deixar para os assistentes falar. Bem, isso é um problema uma questão, né, que vai surgir sempre com mais força, né? É natural que nas reuniões, se for eleito algum membro da aliança que não fala português, a gente precisa pensar eu acredito que a solução mais viável para o momento atual seria conseguir alguém que pudesse ficar fazendo a tradução para essa pessoa, né? Possivelmente alguém que já faça até parte do Conselho Regional. Sabe, o secretário regional, ou um membro convidado assim, a ser aprovado por uma instância do governo geral, que possa fazer essa tradução e que também faça um certo compromisso de sigilo, né? Porque todas essas reuniões que nós participamos, a Assembleia Geral, por exemplo, né? As reuniões do Conselho, são todas marcadas por um sigilo, um justo sigilo, né? Porque a gente trata ali de temas sensíveis, às vezes a gente precisa, no caso de discernimento, né? Falar sobre a vida de pessoas, né? Então a gente precisa tratar aquilo ali com todo o respeito devido. Estou falando tudo isso só para dizer assim, na importância de não sair escolhendo qualquer pessoa para traduzir, se for o caso, né? Escolher uma pessoa que inspire segurança, que garanta, assim, segurança, né? Enfim, tudo isso para dizer que, provavelmente, a gente não tem como adotar uma língua no momento atual, conhecendo, assim, os nossos missionários, né? Diferente do português, para uma reunião no Regional da Europa, ou para uma reunião no Regional da África, né? Não teria muito ser diferente do português. Mas eu acho que cada caso, quando forem surgindo os casos, a gente vai começando a dar a solução mais adequada para aquele caso, né? Pode ser que a pessoa já fale um pouquinho de português, por exemplo. Agora no Conselho tem uma espanhola, ou uma paraguaia, né, que fala espanhol, só fala isso, não fala português. Que tem a Marie-France, que fala bem português. Ela é francesa, mas ela fala bem português. Tem o Mário Mecalho, que fala bem português também. Por incrível que pareça, quem não fala português é espanhol. Mas ela está se esforçando, Mas ela fala em espanhol, e a gente dá o gás para se vira para entender, né? Às vezes, quando
Está falando muito rápido, eles espera aí, espera aí, vou falar mais devagar e tudo. A gente vai lutando, né? Se for uma língua mais parecida assim, que dê para entender a maioria das pessoas, tudo bem, senão vai ser necessário um tradutor, provavelmente. O que eu tenho para dizer sobre isso é que vocês que vão estar nas regiões, sobretudo aqui no Brasil, né? E os ecônomos regionais priorizem o estudo do idioma no PO, não seja a primeira coisa a tirar do PO, né? Isso não seria um problema se nós, há sei quantos anos já na assistência missionária, o tempo para caminhando, se tenta implementar essa possibilidade que as pessoas estudem o idioma, mas sempre é a primeira coisa que se tira do PO, porque não é um problema para mim, não é um problema meu, não é um problema que está me causando, não é uma situação que está me causando um problema. É um problema para alguém, que eu não sei quem é, mas é de alguém. Estão botando aqui para me fazer isso aqui, é um problema de alguém. Agora, é um problema de muitos de nós, né? Então, a gente realmente precisa, sim, incentivar. Hoje, a gente, graças a Deus, tem feito um trabalho bom, a gente vai conseguir uma quantidade boa de pessoas que começam a aprender nesse primeiro ano. Uma turma que começa o estudo do inglês para avançar para outros idiomas, né? Mas vamos trabalhar com isso, né? Priorizem isso aí no regional de vocês, isso não seja a primeira coisa a sair do PO. E a língua, assim, eu só conheço a fundo, assim, um outro exemplo, né? A minha esposa é focolarina, né? E lá, exatamente como o Padre Saulo disse, né? É tudo no, assim, né? O que é internacional é tudo na língua da casa-mãe, né? Em italiano, mas assim, sempre que é possível, para aqueles que não falam, que também não é uma língua difundida, como o português também não é difundido, né? Assim, aí tem pessoas de confiança que fazem a tradução. Só para a gente não achar que a gente está fazendo assim, muito arcaicamente diferente de outros. Dara Lívia. Eric, você citou que seria bom planejarmos as nossas ações pelos próximos 3 ou 5 anos. Já tem um formato disso? Seria como o PEV? Aí seria o escritório que se reuniria ou o conselho para formar as metas, construir o PO, enfim. Quem vai responder isso é a responsável do planejamento, mas assim, eu vou só explicar o que é que eu quis dizer, que na verdade é o que eu trouxe do conteúdo do livro, né? É que as regiões, elas precisam ter esse pensamento estratégico de longo prazo, né? Assim, o trabalho que vocês fazem acho que a expressão não é tão maior, mas é maior do que o de uma missão, né? Assim, mais abrangente que o de uma missão, né? Às vezes de um setor aqui e acolá. Então, assim, muitas das coisas que vocês vão precisar desenvolver vai ter que ter essa visão de longo prazo. Por exemplo, nós temos um documento da Assembleia, né, que vai já sair, que é para 5 anos, junto com um mapa estratégico, que é uma síntese desse documento, que é para os próximos 5 anos, né? Os governos regionais são uma instância do governo geral, né? Então, assim, vocês têm que pensar junto com o governo geral como realizar aquelas metas de 5 anos. Então, assim, vocês não podem achar que vão fazer, como a maioria das missões, um planejamento de 1 ano só, né? Pode até ser que você faça, no primeiro planejamento estratégico que vão fazer da região, o planejamento de 1 ano, né? O que vai ser trabalhado naquele ano. Mas na perspectiva do que precisa se alcançar em 5, né? Porque se tem uma direção da comunidade para alcançar em 5 anos, em cada região aquela dimensão tem que se alcançar em 5 anos, né? Vamos supor, vou dar um tiro assim de uma coisa que não está lá, né? Mas se tivesse, sim, durante a vigência, né, durante esse mandato,
cada região tem que ter um colégio Shalom. Não, não existe isso lá, até onde eu lembro, né? Não é uma coisa que vocês vão conseguir fazer isso em 2025 ou 2026. Mas se tivesse, então, o que é que a gente em 2025, 2026 vai fazer para que até 2030, 28, 29, o colégio seja estabelecido? Então, assim, vocês vão ter que pensar diferentemente do que a gente está acostumado, com uma visão maior do que um ano, né? E, tipo assim, eu estou falando isso grosseiramente, eu sei que tem responsáveis locais que já têm essa visão para além de um ano, né? Porque o planejamento é de um ano, a visão é de um ano. Mas, sobretudo, as regiões têm que pensar num prazo maior, né? Porque as atividades que eles vão desenvolver são de uma extensão maior. Isso é só a introdução, Pâmela. Pronto. Totalmente de acordo com o que o Eric disse, né? Só queria, assim, primeiro dizer que inclusive, eu tive a oportunidade de estar no planejamento estratégico, né? Pelo menos naquela encontro inicial do planejamento estratégico da missão de Fortaleza, da Casa Mãe, né? E já pedi a eles que fizessem algo nessa perspectiva, né? Assim, uma espécie de mapa estratégico da Casa Mãe. Porque quanto maior é a organização com que a gente lida, mais difícil é pensar no curto prazo, né? E mais necessário é trabalhar com uma visão de longo prazo, né? Então, a própria Casa Mãe já está trabalhando nessa perspectiva. Aí, assim, tudo que eu vou falar aqui agora já está um pouco implícito na fala do Eric, né? Que é, como a gente trabalha nas nossas missões, principalmente com o plano de ação, a gente esquece que a gente corre o risco de esquecer, tá faltando a bateria já. Corre o risco de esquecer que o planejamento estratégico é muito maior do que um plano de ação. O plano de ação não é o único instrumento do planejamento estratégico, né? Tem o mapa estratégico, como o Eric disse, né? Tem o documento da Assembleia que norteia os nossos próximos 5 anos. E é muito importante, né, que quando cada regional vá definir essa visão de longo prazo, faça isso alinhado com a estratégia da comunidade. Como o Eric também já disse, estou só reforçando aqui, faça isso de forma alinhada. Lembrando que o regional só existe, como o próprio Eric disse, em vista da missão da comunidade. O regional só existe em vista da missão da comunidade. Então, as estratégias do regional têm que ser totalmente alinhadas com as estratégias da comunidade. Se a Assembleia disse para a gente fundar um colégio aluno em cada regional, nenhum dos regionais pode se omitir nessa ação, né? Se fosse assim, né? Mas vocês vão ver em breve como é que vai ser. É só um exemplo assim, simples para esclarecer mais esse conceito, por exemplo. O responsável local de Moçambique, ele pode ter ali no plano dele uma ação de evangelização, né? Assim, tantos seminários, ou evangelizar numa região tal, aquilo ali cabe no planejamento de um ano. Mas o responsável regional para a África, por exemplo, foi uma das direções que podem ser discernidas, por exemplo, o Marcelo ele tem no coração que tem que difundir a comunidade no Burundi, né? Aquilo ali, para um ano, ele talvez não consiga, mas assim, vai ter uma ação para esse próximo ano, em vista do Burundi, ou de relação eclesial, ou de evangelização, assim, né? De missão ali, mas para em 2028 ou antes, né? Ter uma difusão ou ter uma missão no Burundi. Ou seja, tudo na região assim, tende para um prazo maior, né? Então, assim, a gente tem que ter essa visão, né? Diferente, do que quando a gente trabalhava localmente a gente tinha, né? De poder pensar e se dirigir para coisas de prazo maior. Muita coisa para mim.
Sem mais, estamos prontos. O Cristiano tá igual a mim, segurando o Cristo, assim, para não cair. Última oportunidade, meu povo. Dário, eu tô na dúvida, tu tá na Itália? Mas tá indo. Não sei por que eu fiquei assim, achando que tu tivesse ou fosse para Itália. Pois então, já que não temos mais nada a perguntar, queremos agradecer mais uma vez o Eric, sobre palmas. E aí, meu povo, terminamos daqui a 10 minutinhos, certo? A gente tem só pequenos comunicados para fazermos aqui, para a gente alinhar um pouco a nossa vida, tá ok? Primeira coisa, lembrando, né, do dia 1 ao 7, mas acho que você também precisava lembrar, mas por via das dúvidas, lembrando que todos os responsáveis regionais devem estar aqui no dia anterior ao dia 1, né? Dia 1º de abril é já quando começa o nosso encontro. Então, a gente tem que chegar no último dia de março, dia 31 de março aqui, pelo menos, ok? Além disso, hoje a gente falou, quando estava falando sobre os processos, das ferramentas que a gente vai utilizar. Ferramenta de acompanhamento do planejamento estratégico, Lux One, né, dos processos e tudo mais. Falamos também da plataforma do PO, do W4, etc. E aí a gente viu para no dia 10, né? Dia 10, que horas, hein, Bruno? 11 horas? Dia 11. Dia 11. 10 horas, 10h30. Dia 11, 10 horas. No dia 11, o Thiago aí, ó. Ixi, menino. Travou, né? Travou no susto, o Thiago aqui. A câmera tinha travado pra gente, Thiago. Bem na hora que tu não tava de novo. Só ia revelar. É que eu não ouvi, eu disse o que é o dia. No dia 11, a gente vai promover aqui um momento de capacitação para a utilização do Lux One, certo? E para a utilização também da plataforma do PO e para a utilização do W4, para aqueles que precisam. O W4 vai ser no final, né? O pessoal vai saindo conforme 11 de março, às 10 horas da manhã, no Brasil, ok? Dia 11 de março, às 10 horas da manhã, no Brasil. Então, acho que de aviso mesmo era só isso, né? Queremos agradecer a cada um de vocês pela presença, pela luta, pela perseverança, pela participação. Foi muito bom esse encontro, né? Não sei o que vocês acharam, né? Mas a minha impressão é que foi muito, muito rico. Alguém quer fazer alguma partilha aí? Sim ou não? Francis está querendo fazer. Francis sempre é muito participativo. Vai lá, Francis. Falar. Oh, meu Deus do céu, o povo deve estar com raiva. Não, mas agradecer mesmo, porque eu acho que nesse momento inicial, esses contatos com o governo geral são fundamentais, né? Eu escutar do próprio fundador de vocês são do conselho, como o Eric estava falando do pipeline, né? A gente está nessa linha de condução, então receber em primeira mão é fundamental para que a gente consiga transmitir com fidelidade. Então, agradecer pelo tempo do Moisés, pelo tempo do Kleber, Padre Salvo, de todos os irmãos que se dedicaram, né? A gente partilhava com a Dani como é rico a gente receber isso para poder transmitir. Obrigado, Francis. Mais alguém quer falar alguma coisa? Está todo mundo cansado. Bem, meu povo, então, quando a gente marcar também
aquele momento com os responsáveis locais que a gente falou, né? Não sei se vocês lembram que ontem a gente comentou sobre a importância de transbordar tudo isso. A gente colocou nada. Já colocou? Vixe, qual foi, Joyce? A gente ficou a 28 de abril, na integradora. A integradora de abril. Que antes a gente mandaria em claro, mas faria nesse dia 28. É isso, 28, Joyce? Pronto, então já ficou fechado aqui, o plano já fechou. No dia 28 de abril, nós vamos fazer um momento de capacitação e de imersão dos responsáveis locais, né, de alinhamento também dos responsáveis locais em todo esse processo que a gente está vivendo. Mas, com certeza, nessa reunião de abril que a gente vai ter presencial, a gente vai ter a oportunidade, inclusive, de selecionar aquele conteúdo que é o mais importante para poder transmitir para os responsáveis locais, tá certo? Então, queria desejar a todos, né, que vão viver o renascer, um bom renascer, que dê muitos frutos para as missões nas quais vocês estejam. Para aqueles que não vão estar vivendo renascer, peço muito a intercessão de vocês, né? Acontece lá em Roma, não tem direito, né, renascer, não sei nas outros cantos, mas rezem por nós, estamos aqui num momento de grande graça. E rezem também pelo Santo Padre. Vamos lá, rezar uma Ave Maria. Precisa desbloquear seu iPhone. Vamos rezar uma Ave Maria todos juntos pelo Santo Padre e por cada um dos nossos regionais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora Rainha da Paz, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Valeu, meu povo. Deus abençoe. Bom trabalho, hein?